Olá, eu sou Heraldo Paulino. Está no ar mais um episódio do Carta Amazônia, nesse formato, cartas na mesa, né? Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Com a gente aqui estão Elias Cerejo, que é jornalista, e Daniele Brabo, que também é jornalista. Juntos, nós compusemos, né, junto com outros companheiros e outras companheiras, o Comando de Greve. Da saudosa, né, impactante, importante, icônica, posso dizer assim, né, sem falsa modéstia, greve do Diário do DOL. Né? Na verdade, foi a greve do grupo RBA, mas a adesão maior mesmo foi do DOL e do Diário do Pará. Né? E aí, para quem está acostumado a assistir o Carta Amazônia, deve estar estranhando, né, não ver aqui o Adson e a Cecília, né, naquele olá, eu sou Adson Ferreira. Mas é porque ambos estão na comissão eleitoral do atual processo eleitoral do SINJOR, né, Sindicato dos Jornalistas do Pará, do qual uma das chapas eu faço parte, né, da chapa 2. E eles, como comissão eleitoral, não podem se manifestar. É muito importante dizer que as opiniões que vão ser dadas aqui são opiniões individuais, nossas, né, minha, pessoal. Né? E é importante ressaltar, né, antes de a gente começar o bate-papo, que esse processo eleitoral ele tem muito a ver com essa greve. Né? Atualmente, né, uma das chapas, a chapa 1, ela tem se gabado, né, de estar junto, aliada aos patrões. Né? Tem várias matérias que saem no DOL, matérias que saem no Diário do Pará, né, no Liberal, dando voz a essa pessoa. E, na verdade, só ocorreu a greve porque houve um processo de precarização do trabalho, das relações de trabalho. Hoje nós não temos, por exemplo, um piso salarial. A gente não tem, por exemplo, uma database única. Isso só aconteceu porque a empresa, os empresários sabem a importância do sindicato. E sempre colocaram lá lideranças pelegas mesmo, né, que cumpria esse papel de fazer esse filtro, né? Quando tinha alguém radicalizando, ia lá, e não, que não é bem assim e tal. No fim das contas, sempre o patrão sai ganhando. Né? Então, o que a gente viveu, o que a gente vai falar aqui, na verdade, é isso. Como é um erro tático, é um erro, né? É uma besteira a gente achar que classe trabalhadora pode se aliar com o patrão. Não que nós somos inimigos, mas a gente tem que defender o nosso lado e nossos direitos, eles vão defender o deles. O sindicato é para defender o direito do trabalhador e da trabalhadora. Ele vai defender o lado dele, nós vamos defender o nosso. Né? Então é muito importante ressaltar aqui no início do programa a nossa posição aqui de pessoas de ser mesmo um posicionamento classista. Né? Dito isso, né? Bem-vindo. Obrigado. Bem-vinda. Obrigada. Muita saudade de vocês. Também. E assim, para começar a conversar, vamos tentar falar um pouco desses primórdios, né? De como foi para vocês, assim, né? O Elias talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos no Diário, né? Talvez como repórter, acho que foi o primeiro emprego, né? Dani já tinha quanto tempo já de formada? Também, não foi meu primeiro emprego, mas eu saí de um estágio e carteira assinada mesmo foi o primeiro emprego no DOL. E aí a gente chega, ela foi meu também primeiro trabalho como repórter, né? A gente chega com essa coisa do sonho, né? Sai da faculdade com aquela vontade toda de transformar o mundo, de mudar tudo e tal. E de repente se dá conta com aquela realidade, né? Como foi para vocês? Acho que o Elias pode começar, né? Como era a estrutura, como era o ambiente, como é que foi já no primeiro emprego trabalhar no Diário do Pará? Como foi tanto a parte boa como a parte ruim? Como é que foi para ti? Então, eu já trabalhava como jornalista há algum tempo na Assembleia Legislativa, então tinha contato com essa questão da imprensa, mas quando circulava ali pela sala de repórteres e tal, né? Acompanhando isso. Já atuava como comunicador, mas não tinha ainda tido a oportunidade de trabalhar como repórter.
Não como profissional, né? Mas já tinha estagiado como repórter de rádio e afins. E aí eu acho que uma das coisas que me fez... que assim, como tu falaste, né? A gente vai, sonha com hard news, né? Sonha com ir pra rua, fazer matéria. Mas eu acho que uma das coisas que cooptavam bastante essa galera que tinha até essa pulsão do jornalismo mesmo no Diário do Pará, era você poder assinar matéria. Era o único jornal que repórter ou baixo clero, como a gente sempre chamou, podia assinar a matéria. Então era o seu nome, era o seu trabalho sendo ali valorizado numa página de um jornal impresso. Né? Naquela época a internet já existia, já tinha o DOL, tinha força também, mas o impresso ainda era muito forte, né? E se deparar com aquele ambiente de redação, com pessoas que você já tinha ouvido em outros lugares, falar sobre Sim. jornalismo, né? Aline Brelais, e aí tinha outras pessoas, Rita Rita Soares. Soares, né? Pessoas que você via ali naquele cotidiano, trabalhando com você lado a lado, como seu par. Mas, ao mesmo tempo, também você já começa a lidar com dificuldades trabalhistas mesmo, né? Você começa a se perceber nesse lugar. Talvez, assim, já antecipando um pouco do que eu entendo que deu liga para tudo isso acontecer, eu acho que a empresa nunca imaginou que ela pegaria uma turma toda de pessoas comprometidas com a função social do jornalismo e também entendendo o seu lugar na luta de classes, que é ao lado do trabalhador. Então, eu acho que se qualquer outro momento da história aquilo não teria acontecido porque essas pessoas não estavam lá. Então, eu acho que ter ali pessoas no Diário Online e no Diário do Pará que já vinham de outros processos, né? De movimento estudantil, ativismo em legenda partidária, enfim, outros. Aí você começa a chegar numa redação, aí não tem cadeira. Quando tem cadeira, tá com o assento, o encosto Sem quebrado. encosto, né? E uma série de outras questões. E o primordial pra gente, que era o salário. Você entra sabendo, é pouco, mas eu vou fazer o meu nome. Né? Eu vou entrar pra fazer o meu nome. Justamente por uma questão de assinar matéria, de estar na rua, participando de coletivo ao lado de outros grandes repórteres e tal. Só que a empresa acabava se aproveitando disso, né, pra cooptar o nosso talento, né? A nossa pulsão mesmo como jornalista. E aí você chega lá e todo mês aquele... Primeiro, eu não sei se acontecia isso lá no Diário Online, mas uma coisa que acontecia muito no impresso você chega pra tirar férias, tirar licença, aí você vai emendando 15 dias, tira a licença de um, depois do mês de outro. Entre assim, fiquei 3 meses ganhando encostado. A gente recebia numa... Não sei se acontecia com vocês, mas a gente recebia numa filinha Eita. para receber o dinheiro em espécie, não tinha nenhum comprovante, nada Sim. que dissesse que estavam me pagando pelos meus serviços, o que já é bem estranho. Mas assim, aí depois de um tempo é que você tem que conquistar CLT. Cara, né, CLT não tem que conquistar nada, já tá conquistado, é meu direito. Mas acho que das questões principais que incomodavam eram as questões salariais, estrutura, e você não ter... diferente do liberal, que também é tão precário quanto o Diário do Pará, você tinha minimamente um plano, repórter A, B, C. No Diário não tinha isso, eram os baixo clero que ganhavam R$750 e os repórteres especiais que cada um negociava com o patrão o seu valor. E tinha uma coisa muito assim, talvez hoje menos, né? Mas na época, o plano de carreira de quem entrava no Diário era ir pro liberal. Era Sim. liberal. Né? Você entrava lá e você fazia sua carreira, o que acontecia? Depois de 1 ano ou 2, se alguém do editor do liberal se encantasse por ti, ia lá e fazia a proposta. Aí, se você ainda quisesse continuar na empresa, você chegava lá, né? Olha, Negociava. me ofereceram tanto, né? E aí, eles te ofereceram uma contra-oferta ou não, né? Então, basicamente, era assim que funcionava a dinâmica e parecia que estava tudo bem, né? Subir na vida era você atravessar o Mirante Barroso, a 25 e chegar no Liberal. Sim. Mas minha dinâmica de inserção nesse contexto, ela foi um pouco diferente da do Elias, como ele citou, né? A gente chega cheio de objetivos ali, cheio a gente vem carregado, imbuído de muitas ilusões que a gente desenvolve dentro da faculdade. Não chega a ser ilusões, mas são aqueles dogmas, né? Que a gente acredita que vai trabalhar com jornalismo social e a gente vai transformar o mundo através daqueles textos que a gente produz e a gente acha que aquilo vai nos bastar. Isso é um pensamento de quem está saindo da faculdade
e ainda não chegou no mercado. Quando a gente chega no mercado, o primeiro encantamento é a Hard News. O primeiro encantamento é, embora não tenha estrutura nenhuma, mas eu estou fazendo parte do segundo maior veículo de comunicação do estado. Eu estou aqui, estou presente, consegui o meu lugar ao sol. E você passa de ônibus ali na Almirante Barroso, eu tenho certeza que muitos estudantes de jornalismo sonham em entrar ali, em trabalhar lá. Então, você está ali alcançando um sonho, no primeiro momento, né? De estar trabalhando com o jornalismo que você sempre quis, que tem um impacto social. E aí eu entro numa configuração diferente, porque eu fiz parte da primeira geração de jornalistas do DOL. Porque até então era o portal Diário Online que replicava notícias do jornal impresso. Ele Ctrl-C, Ctrl-V. Ele apenas transferia para a internet. E aí o comercial do Grupo RBA trouxe a proposta do Diário Online para ser um portal de notícias, já para disputar com, na época, o site do Liberal, que era hoje... Portal RM. Era o Portal RM na época, hoje é o Isso. liberal.com, né? Na época era o Portal RM, então o DOL entrou para ser um concorrente direto. E aí eu entrei como a primeira, eu entrei junto com outros 7 ou 8 repórteres, e nós entramos numa mesma leva, participamos do evento de lançamento do DOL, com a presença de todo a alta elite. Era tudo mato lá quando chegou. A alta elite da empresa, né? Todos apertaram nossa mão e colocaram todas as suas expectativas de sucesso daquele novo produto em nós. Caraca. E assim, a gente se sentia super prestigiado. Independente de idade, porque tinham uns mais velhos, outros mais novos, outros que já tinham passado por trabalhos em outros jornais, mas estava todo mundo ali naquela vibe de, nossa, esse produto a gente tá iniciando algo numa empresa gigantesca. Então a gente tinha essa sensação de que eram diferentes. E aí, as questões trabalhistas, elas sempre ficavam no segundo plano, porque a gente não pensava no salário. Aí a gente não pensava porque a maioria de nós morava com os pais, ainda não pensava em ter essa estrutura como uma pessoa física normal, de precisar se sustentar. E aí, conforme a vida vai caminhando, você vai observando isso. Só que eu demorei a ter esse despertar. Eu só realmente fui ter esse despertar quando eu fui abordada pelo Felipe Melo, já em articulação. Este comunista. Este comunista. Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Felipe, né? Sou técnico administrativo da UFPA, mas sou jornalista também. E minha primeira experiência assim, numa greve foi a greve do Diário e do DOL, lá em 2013. Mando esse vídeo aí para os companheiros e companheiras, colegas aí do Carta Amazônia, falar um pouco da minha experiência também nesse processo. Foi algo sensacional, assim, né? O nível de envolvimento, de unidade, de pertencimento, assim mesmo, enquanto trabalhadores da nossa categoria, lá no Diário do DOL, né? Então, foi um processo bastante difícil também, porque a gente sofria ameaças a todo momento e tinha a todo momento aquele medo, né, de ser demitidos. Não podíamos também contar naquele momento diretamente com o sindicato, havia muita desconfiança. A gente conformou um grupo, né, um grupo forte, assim, um núcleo duro que discutia aí as estratégias e como fazer com que a greve desse certo. E eu lembro bem do primeiro dia de greve, foi uma sexta-feira. A gente dormiu da quinta para sexta lá no Sindicep, né, no Sindicato de Servidores Públicos Federais, uma galera, para a gente estar bem cedo lá na frente da RBA. E a maioria não conseguiu dormir de fato, né, mas estivemos lá cedo e foi um dos processos assim mais importantes que eu vivi na minha vida, assim, nesse dia também, porque a gente começou a greve de uma forma bastante radicalizada mesmo. Houve bastante enfrentamento com a segurança da RBA,
enfim, com alguns fura-greves, né, com algumas pessoas assim da administração mesmo da empresa, né, dos cargos mais altos lá. Vai passar por cima de mim, vai passar por cima das pessoas. Que isso? Só entrar, mano. Só tem o seu carro lá fora. Ninguém vai entrar, ninguém vai entrar, ninguém vai entrar. Volta! Calma, calma, calma. Não me empurra! Eu lembro que a gente fez vários piquetes nesse dia mesmo para tentar mesmo arrancar uma negociação, né? A gente queria negociar, a gente queria discutir e a gente sabia que era necessário naquele momento radicalizar para conseguir essa negociação. E a gente teve uma primeira negociação nesse dia, inclusive por causa dessa nossa mobilização. E enfim, a greve ainda durou mais uma semana quase, e foi vitoriosíssima, né? E foi um aprendizado para todos e todas que estavam ali presentes, participando. Participaram vários apoiadores, de jornalistas de outras emissoras, estudantes, movimentos sociais, sindicais. Então, foi uma experiência importante para a gente enquanto classe trabalhadora. Para mim, individualmente, também marcou a minha vida. E eu pego esses ensinamentos aí dessa greve também para o resto da vida, né? De unidade contra os trabalhadores, né? Da gente sempre lutar pelo que a gente acredita, não baixar a cabeça, não ter medo, né? E aí, ele trouxe esse diálogo. Eu não sei se eu fui a primeira pessoa que ele abordou, mas se não a primeira, uma das primeiras, porque eu acho que ele já conseguia ver em mim esse inconformismo, porque eu já estava, assim, extremamente incomodada com todas as situações, fora a infraestrutura que a gente via. Eu via que eu tinha 2 empregos, o pai do E Cris. tu já eras coordenadora, né? Não era mais só repórter, Eu não né? era mais Já só tinhas quanto repórter. tempo de empresa em 2013? 2013 eu tinha 4 anos de empresa. Aí eu estava como coordenadora já, eu tinha feito esse upgrade, que de salário foi praticamente nada. E o meu incômodo estava muito grande, porque eu estava com uma sobrecarga de trabalho. Eu estava com 2 empregos, eu busquei uma assessoria de imprensa para trabalhar. Eu trabalhava de madrugada no portal, das 5 às 10 da manhã, e finais de semana eu trabalhava de meia-noite às 5. E durante a semana, das 10 da manhã até as 18, eu tinha um outro trabalho. E aí eu já estava tentando partir para um terceiro trabalho, para tentar ter uma renda decente, porque eu já estava tentando construir alguma coisa, pelo menos pagar uma conta dentro da casa dos meus pais. E aí começam, né? Esses são os starts para a gente começar a questionar as coisas. E aí, quando ele me aborda, é justamente quando eu tô com essas dúvidas, e foi o match para a gente começar o trabalho ali dentro. Eu acho importante fazer aproveitar essa contextualização que vocês estão fazendo e inserir alguns elementos que eu acho importantes, né? Havia ali no Diário e no DOL um clima muito de irmandade mesmo, né? Havia aquela coisa de, a gente era muito bem quisto e todo mundo realmente era muito amigo e tudo mais, e tinha essa coisa, né, Era uma redação alegre. Era uma redação alegre, não tinha, por exemplo, como no Liberal, a gente ouvia de colegas nossos lá, aquela coisa de um querer passar por cima do outro, a gente se dava força, a gente, vamos lá, amigo, não sei o que, tava todo mundo tão ferrado. Eu acho que era isso também. Como eu falei, tinha uma turma, eu acho que eles nunca pensaram que uma turma, assim, muito conectada fosse... Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, que eu entrei no Diário em 2011. E aí, em 2012, a gente, já nessa coisa, eu sempre fui muito inquieto, eu tinha 2 colegas também de trabalho que eram extremamente inquietos com essas questões trabalhistas e tal, e direitos. A gente participou de uma reunião em 2012 no sindicato. Uma reunião qualquer, assim, vamos lá, vai ter era uma assembleia do sindicato, assembleia qualquer.
Vamos lá então, gente, reclama tanto, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que o sindicato pode Aí fazer só, pela só gente. para lembrar, que eu acho que é importante. Quem era diretor do sindicato nessa época? Porque assim, só Sheila para Faro. falar para quem está assistindo, geralmente uma chapa do sindicato, ele precisa ser formado por muitas pessoas, né? Uhum. É grande, né? Então, em geral, até mesmo politicamente para ganhar votos, tem gente das redações. Sim. Então, no diário, no grupo RBA, na verdade, né, tinha pessoas que eram diretores, né? E aí eu lembro que nesse encontro tinha alguns desses diretores participando da reunião e a gente meio que foi entender, conversar, se a gente pra você ter uma ideia, pra gente se sindicalizar, eu acho que na época era R$ 45, eu não lembro, a gente não queria se sindicalizar porque a gente não queria dar R$ 45, porque ia fazer falta no... Na verdade, a maioria tinha 2 empregos, como a Dani falou, né, mas assim, ainda assim, R$ 45 ia ser... Tá, eu vou te dar R$ 45 pra te fazer o quê? Apesar de toda essa coisa da gente querer mudar, a gente ainda faltava entender muito sobre movimento sindical. Mas o mais legal disso tudo é que naquele momento a gente já percebeu exatamente isso, que a empresa ela atuava muito próxima do sindicato e havia um movimento de sempre abafar, sempre dizer não era bem assim, e a gente já começou a perceber aí em 2012, né? E aí a gente estava reunindo os inconformados e fazer o quê? Ia pro bar beber. Saía quarta, quinta, sexta, ir no plantão pra ir beber e reclamar do trabalho e também contar as lorotas. E eu nem saía pra beber porque eu trabalhava à noite de madrugada, então... Pois é, né? Mas aí, Elias, eu lembro que já em 2012, quando eu entro, tinha um movimento assim, muito assim, a gente vai conversar aqui, mas não pode falar com fulano de tal, né? Que eram justamente esses diretores que a gente sabia que estava do lado da empresa, então a gente tinha que conversar entre nós, mas não podia falar, tinha certas coisas que a gente não podia falar. Mas aí, já que nessa database de 2012, se não me engano, já houve uma certa pressão nossa, né? E aí já houve uma retaliação, né? Já houve a primeira dança das cadeiras na redação do diário, já foi uma reação já lá de cima, né, da torre, justamente, né, opa, aqui não, aqui você não vai poder fazer isso. Como é que foi, mas eu acho que a gente nem pensava muito sobre isso, assim, sobre as repercussões, né? Imagina, eu devia ter 25 anos, 26 anos, por aí. Eu só vou pra uma reunião, vou falar o que eu penso e acabou, morreu ali. Mas não, né? Existe todo um sistema que tá ali, que tinha suas engrenagens funcionando perfeitamente, assim. Até a gente chegar ali e querer fazer alguma coisa. Aí eu lembro que em 2012 as conversas eram muito no sentido de que vamos todo mundo pro sindicato? Bora se sindicalizar? E aí um tentava puxar o outro, mas ninguém tomava iniciativa. Primeiro, porque a gente não se sentia seguro depois desse processo que a gente foi para dentro do sindicato e depois a gente sofreu um tipo de dança das cadeiras aqui nas editorias. Que é uma retaliação, que foi uma retaliação. Exatamente. Mas assim, não teve demissão nem nada. Então a gente começou a falar, tá, mas a gente tá em que lugar, né? Que o único espaço que poderia lutar pelos nossos direitos é o sindicato. Tá acontecendo isso, deixando vazar. E eu lembro que a gente tinha diversos encontros com pessoas que eram do sindicato, que não faziam parte do diário, e a gente cobrava, né? Como assim que as pessoas foram sabendo o que foi dito? Como assim? E isso foi só se agravando, né? Tanto que depois combinou o nosso processo da greve. Agora, lá no DOL, assim, embora a gente tivesse uma relação muito próxima com a redação do diário, era uma colada na outra. Eu acho que hoje em dia eles têm até uma redação integrada com a TV. Pra gente entrar, precisava passar lá por você, dava tchau. Assim, era uma relação amistosa. Eu lembro muito, assim, da parceria que eu tinha por trabalhar de madrugada. Madrugada é polícia, né? Muita polícia. Então, tinha uma parceria muito grande com o Adson, com o Heraldo. Eles tinham que acabar fazendo reportagem também pro DOL, porque o repórter do DOL não saía para cobrir em campo. Que já era uma questão trabalhista. Já era uma questão, né? Foi uma das coisas que a gente pontuou. Agora, assim, a gente não discutia nada sobre isso. A gente vivia realmente no mundo da lua. Sindicato, a gente não sabia nem quem era presidente, quantas pessoas faziam parte. A gente era totalmente alheio a isso. E eu posso falar com segurança, até por todos que trabalhavam na época que eu trabalhava lá, porque não era um assunto que a gente pautava. Só foi se começar a falar sobre sindicato a partir do momento que esse movimento veio do jornal, e aí o Felipe articulou com a equipe do jornal e começou a trazer essa conversa para o DOL. E aí eu, individualmente, né, eu posso falar como um indivíduo, que
foi quando eu comecei a iniciar meu processo de consciência de classe. Porque você se entender como jornalista, como uma pessoa que está começando uma vida profissional é uma coisa. Mas você se entender como um trabalhador que tem direitos trabalhistas, que deve cobrar por eles, que não é digno você trabalhar num dia da meia-noite às 5 e no mesmo dia você pegar plantão de novo de meia-noite às 5. Não tinha hora extra, não tinha contabilização hora de extra. nada. E aí, Era feriado, domingo. eu acho importante trazer outra coisa para a roda. Esse movimento, ele começou, o movimento que vai culminar na greve, ele começa com a campanha salarial 2013, né? E aí o sindicato lança uma campanha chamada Jornalista Vale Mais, né? E aí, nessa época, já havia um certo descontentamento, assim, bem, assim, mais forte do que era o comum, né? Inclusive, os próprios membros do sindicato falavam, eu tô sentindo que agora tá rolando, né? Houve mobilização na Record, houve mobilização no Liberal, na Record, inclusive teve ato em frente à empresa. E o sindicato fez uma reunião no auditório do Diário do Pará. Sim. Não sei se ainda existe aquele auditório Sim, que fica ali antes, na entrada, né? Tem uma coisa que eu acho que é pontual, que eu acho que esse movimento é fruto, e tudo que depois veio na história do Brasil também, de alguma forma, bebe nesse contexto histórico, social e político, que foram as jornadas de junho, né? Sim. Então a gente viveu as jornadas de junho intensamente, e o mais legal é Seja cobrindo ou participando, né? então, assim, que é uma coisa que eu, por exemplo, fui extremamente crítico, assim, em relação a... Eu só encontrava pessoas em algum ato político, social, trabalhando. Eu falava, gente, quando você não tá trabalhando, você não vem pra ato. Não, você acha que é só trabalho? E aí eu lembro que eu não trabalhei em nenhum ato, mas eu fui. E a gente se reunia, o pessoal do Diário. Sim. Porque a gente era amigo, né? A gente era muito amigo. A gente viveu ali, criou uma família que até hoje se reverbera. E aí eu lembro que a gente foi pros atos, participamos dos atos, de forma muito orgânica. De sujeitos, cidadãos, né? Entendendo todo o desenrolar daquele movimento, que junho, agosto, em setembro a gente teve a força para fazer a greve. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que acho que é um pré-greve super importante é que quando no início de 2013 esse movimento de descontentamento começou a aparecer na forma de você lidar com o seu editor, então assim, já começou a ser um pouco mais ríspido, a cobrar algumas coisas. Não, até que um colega nosso, que era do Caderno de Esporte, foi sentar numa cadeira, se encostar no encosto, o encosto estava quebrado e ele machucou a coluna. Então isso é muito grave. A água era suja, tinha micro-organismos evidentes. Ninguém podia beber água do bebedouro de lá. E aí eu lembro... E não tinha sabão no banheiro, Não tinha né? sabão no Não banheiro. tinha papel higiênico. Papel higiênico. Era uma situação insalubre mesmo. E aí, o que acontece? A empresa tinha chamado a gente, ou no início de 2013, ou no final de 2012, e feito uma reunião para falar sobre uma consultoria que eles tinham contratado para fazer um plano de carreira. E esse plano de carreira ia ser construído, até que alguns meses depois, em 2013 ainda, chamaram a gente e disseram, olha, a gente ganhava uma média de salário de R$750. Era o meu salário. O baixo clero. E aí... Eu ganhava 1.000 como coordenador. E 1.000 como coordenadora. E aí a gente vai para uma reunião nesse auditório, e aí a empresa percebendo com os seus olheiros, mesmo no sindicato, sabendo que tinha um movimento ali que podia explodir a qualquer momento, porque o Brasil estava efervescente, fala assim, olha, o plano não está pronto, mas a gente vai oferecer um aumento para vocês, espontâneo, tratando como se fosse a maior conquista do mundo. A gente começou a ganhar R$1.000. R$1.000. E aí naquele momento a gente falou, cara, mas não é isso. E a gente a gente queria vaga de transporte, cara. É importante dizer que, assim, com todo respeito a todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras, mas era muito emblemático que o porteiro ganhava mais do que nós. Sim. Né? Era muito icônico, né? Porque o porteiro era de uma empresa terceirizada e o salário dele era maior do que o dos jornalistas. E não tem a ver com a categoria dele. E sim, a gente trabalhava numa empresa de comunicação. Nós éramos a área fim daquela empresa. E aí, esse processo é importante dizer que esse salário ficou R$700 praticamente durante 5 anos, praticamente.
né? E foi ter esse aumento mais significativo ali, né? E aí nessa campanha, Salariado Jornalista Vale Mais, houve todo aquele levante, e aí a gente fez atos na empresa, inclusive, aí teve uns atos bem já radicalizados, a gente, o último grande ato, a gente entrou no hall da empresa, da RBA, eu lembro do grito de ordem. Nossa, lembrei agora. O grito de ordem era assim... Um vai lembrando do outro, né? Nossa. A gente falava no grito de ordem, não lembro bem como era o verso, mas era mais ou menos assim, que era... Jornalista vale mais, quero mais que R$1.000. mais que R$1.000. E tinha um lance também que era o seguinte, os motoristas, eles eram sempre acostumados a comprar os almoços do andar de cima, lá do Jader Filho e tudo mais, né? Cara, no almoço, eles pagavam, assim, o motorista levava R$1.000 para um almoço. Sabe, o nosso salário era um almoço do Jader Filho. Né? Então isso era muito absurdo. A gente falou sobre isso lá, e aí a gente fez o ato, e o sindicato lá, meio que... A gente já estava meio ressabiado com o sindicato. Acho que foi né? aquele ato que eles souberam antecipadamente que a gente faria um ato. Acho que o próprio sindicato sinalizou Sim. que a gente faria um ato. Sim. E eles encheram de segurança. Não, isso Nas já fotos. foi Não foi depois. Foi depois desse. Foi depois desse. Nesse ato aí que aconteceu. A gente tinha o QG, que era a casa do Elias. Que era bem ali Quero QG próximo. pra tudo. Tudo mesmo. Aí a gente foi lá depois disso e fomos reunir o que a gente ia fazer, porque o sindicato queria que a gente fizesse mais um ato. E aí quando a gente reuniu ali, a gente... Cara, Não tem como já fazer naquele ato, o pessoal tava filmando a gente, fazendo foto, a gente já tava tudo marcado. Agora, eu não sei se eu vou já acabar avançando muito na temática, mas tu falaste isso sobre as coordenadas do sindicato, né? Num determinado momento, a empresa começou a dizer que o movimento grevista, que nós éramos massa de manobra do sindicato. Sim, houve né? isso. A gente era colocado como massa de manobra, quando, na verdade, Foi o internamente, contrário, né? a gente sabia que o movimento era o contrário. A gente estava pressionando o sindicato para reagir. Vindo a reboque, né? Porque, inclusive, em 2013, o Elias citou, houve várias greves que aconteceram à revelia da direção do sindicato. Inclusive, em Belém, houve a greve dos comerciários, o pessoal da Iamara, o pessoal do líder, fez a greve, a revelia da direção, o sindicato não queria fazer. Foi pra próxima gente. da nossa, porque eu me lembro que eu estava no supermercado comprando insumo pro nosso piquete e a Caixa me parabenizou e disse, olha, a gente está também tentando fazer um movimento, foi concomitante ao nosso. Tem uma coisa que sobre esse processo de já iniciar a greve, que era assim, para um trabalhador estar na frente de um veículo, um jornalista, né, que é considerado uma profissão intelectualizada, que tem todo uma expectativa social em cima de um trabalhador todo jornalista, glamour, todo né? um glamour, né, que não é nada de glamuroso, é trabalho mesmo, é chão de fábrica, de você chegar ao ponto de você estar na frente de uma empresa com um megafone gritando que você quer mais do que R$1.000, é porque você realmente não chegou a um ponto que não tem mais pra onde ir. Aí muita gente pode se perguntar em casa, é porque você não pediu demissão? Porque os processos de construção e desconstrução, eles não são processos de largar as coisas. A gente não só queria... Não era eu acho que o que levou todo esse processo era uma consciência de classe que a gente se despertou naquele momento. Porque, eu vou sair do diário e vou encontrar algo melhor. E a gente tinha um lema, eu lembro que todo mundo tinha um lema. É para os que vão vir. Exatamente. Aos que virão. Aos que virão. E aí, eu lembro que o primeiro piquete que teve, que foi ali do lado, na entrada do diário, que estenderam a faixa, o jornalista vale mais, todo mundo ficou só olhando. Aí quem vai descer, quem vai descer, quem vai descer, quem vai descer. Aí eu e a Edmund se levantou e falou assim, vamos. Aí a gente se levantou, aí veio alguns colegas, aí veio colegas do DOL. Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante, porque a gente participou na visão do impresso, né? Só que o DOL sempre foi, assim... A gente não sabia o que ia acontecer. Será que o DOL vai entrar? E antes Nós de mais estávamos nada... no mundo da lua até determinado momento. E antes de mais nada, a gente como eu não pode esquecer que a nossa ideia era fazer uma greve do grupo RBA. falei, do grupo. Mas a gente só teve uma adesão de uma pessoa da RBA, uma jornalista, e ela teve uma retaliação absurda por contar quanto ela ganhava, mas ela aderiu. Então, assim,
Nesse movimento ela teve uma forte participação. Mas eu queria ouvir a Dani também, assim, sobre essa história do DOL, porque a gente ficava assim, e o DOL? Sim. A Dani e o Felipe eu nem sabia que estavam ali já, mas e os outros? E teve até uma adesão interessante, né? Teve, mas a gente conseguiu perceber, de fato, a presença da equipe do DOL já durante a greve. Porque nos movimentos precedentes à greve, poucos foram até as assembleias. Se eu não me engano, a gente teve uma presença maior. Não sei se vocês se recordam de uma assembleia gigantesca que teve na antiga sede do Sinjor, que era na Diogo Moya, que aquele auditório não sei se era um auditório, um salão de madeira, ficou lotado de jornalistas, não só do nosso grupo, mas de várias outras empresas, que foi onde a gente deflagrou a greve, né? Que foi votada em assembleia. E a revelia do sindicato. a revelia, porque eles queriam ali convencer a gente a não fazer, mas foi quase unânime. E aí, né, naquela assembleia, nós conseguimos levar, eu acho que nós éramos ali no DOL quase 20 jornalistas, se nós levamos 11 ou 12, e já foi uma grande conquista. E assim, atualmente não, no período da greve, alguns optaram por simplesmente não ir trabalhar. Eles não foram que já foi ótimo, né? Eles não foram para o piquete. Era medo, muito Sim. medo. Assim, Sim. era uma atmosfera muito grande de medo. Quem realmente estava com aos que virão já enraizado foi para o piquete, mas conseguia entender perfeitamente quem estava optando por aderir à greve, mas não oferecer ali a face para ficar marcado, porque a gente sabia que iam ocorrer retaliações como ocorreram, né? E eu acho importante dizer, não sei se era o caso do Elias, né? Não sei se era o teu caso, mas eu não queria ser demitido. Eu também. Eu também não. Mas assim, Eu também não. A gente juntou, assim, foi uma coisa muito mesmo de catarse coletiva, né? Como era esse processo? O Elias falou muito bem sobre isso. Nós entrávamos com aquela expectativa de ir pro liberal ou por outra coisa melhor e simplesmente saía. Chegou no momento, aí já tinha alguns de nós tinha 3, 4, 5 anos, 2 anos de empresa e tava todo mundo saturado. Sabe, a gente chegava, já foi aquele processo que depois ia ficar muito pior em 2014 e tal, de inflação e daquele salário baixo, né? A gente tinha um companheiro, o Adson, por exemplo, né? Ele falava sempre, né? Que ele não tinha, ele tinha que pedir dinheiro emprestado todo dia, todo mês pra irmã dele, né? Porque não tinha condição de pagar as contas, era uma coisa assim, concreta, né? Tava insuportável. Tinha colega nossa do DOL, por exemplo, que eu ouvi a Marina uma vez falar, que ela tinha vergonha de dizer quanto ganhava. Sim. Né? Então era uma coisa muito sustentável. Então houve uma galera que se ligou o botão do foda-se e falou, não, a gente vai sair, se é pra gente sair, a gente vai sair fazendo barulho. Né? Mas é importante dizer que não foi um movimento kamikaze. Não foi a gente não fez greve pra querer ser demitido. E nem A assim. gente sabia do risco de ser demitido. Ninguém era uma bobo. empresa, né? Uma empresa, Era uma né? greve numa empresa privada, mas a gente não fez a greve pra sair de ser demitido. Pode até soar incoerente, tipo, às vezes eu vou contar a história da greve, né, pra alguém que não é jornalista e tal, vou compartilhar com algum amigo que é de outra área, e aí até advogados, tem amigo advogado e tal, que meu boy, e aí eles falam assim, não, vocês já sabiam que vocês iam ser demitidos, né? Aí falava assim, saber que ia ter retaliação era uma coisa. A gente não queria ser demitido. A gente queria abrir essa porta de diálogo com a empresa. E como jornalistas e o nosso idealismo nato, o idealismo não no sentido pejorativo da palavra, mas da gente acreditar que a gente realmente conseguiria abrir essa porta de diálogo com a empresa e fazer com que eles compreendessem que ali era um momento de mudança. A gente corria um risco enorme, mas a gente também se ancorava numa expectativa de defesa por parte do sindicato. Que foi justamente essa que foi a cagada. Quando a gente deflagra a greve, aprovamos a greve, nenhum diretor do sindicato, que era do Grupo RBA, ficou ao nosso lado. Uhum. Ao contrário, no primeiro dia, o cinegrafista, que era um dos diretores, ele estava no carro que jogaram, tentaram atropelar o Felipe. Uhum. Né, e tava com raiva de nós. Então, era muito evidente ali, naquele momento já, deflagrou a greve, como parte do sindicato estava totalmente contaminado. Isso. Né? O sindicato, como é que ele funcionava? Funcionaria se houvesse ali um diretor combativo. Ele tinha imunidade.
Era ele que tinha que estar lá fazendo o piquete, ele que tinha que estar lá com o megafone. Mas como não havia, a gente teve que se sacrificar. Tanto que nós que compusemos aquele núcleo duro, nós que fomos para a mesa de negociação, que assinamos o manifesto, e o sindicato, ele ia ali com o carro-som fazer a fala, mas ele não estava encabeçando aquele movimento. Sim. A gente contava com Sempre- a estrutura organizacional institucional ali Sim. mesmo da Organização de Defesa. Eles deram a chancela, o selo deles, mas eles não estavam encabeçando e nem Tanto- pensando no movimento. Tanto que a gente fazia as reuniões e as coisas fora do sindicato, muitas vezes lá em casa. Tem uma dimensão afetiva da greve que eu acho que, de tudo, foi o que ficou, assim, de memória pra mim, assim, né? Teve a luta trabalhista, teve a organização, teve o Elias que saiu dali uma outra pessoa, mas tem uma dimensão afetiva que eu lembro, por exemplo, com muita clareza da noite anterior ao início do piquete. Então, tipo, deflagramos a greve, aí eu chamei o meu marido e falei pra ele assim, amor, a gente deflagrou a greve. Então, assim, provavelmente vão ter retaliações, inclusive demissões. Você segura a onda comigo? Seguro. Só não posso fazer piquete contigo como o companheiro da Dani na época teve um papel fundamental para ajudar a gente também. Tem Inclusive como advogado. Tem gente que até hoje pensa que ele é jornalista. Tem gente que é grevista, inclusive. E agora, eu lembro de dormir, acordar e colocar um tênis, pensar numa roupa leve e falar, puta que pariu, como é que vai ser? Porque, cara, a gente tava ali, repito, numa organização orgânica. Então, assim, a gente não tava tendo um direcionamento, a gente não tinha, por exemplo, estratégias muito bem Foi delineadas. tudo um processo de autodescoberta. Porque a né? gente, por mais que já tivéssemos um histórico em alguns movimentos sociais, agora um movimento em que a gente era, sabe, a categoria, não tinha nada. E a gente não estava vendo ninguém encabeçando, a gente estava A encabeçando. gente tinha que aprender Isso era fazendo. o mais né? desafiador, assim. E é por isso que, assim, parte da categoria que conhece a história da greve, é bom que esse episódio esteja acontecendo, porque isso é um episódio que precisa ficar nos anais, de fato, da história do jornalismo paraense, que a gente, como categoria, aprendeu muita coisa naquela greve. Porque a greve que teve anterior foi em 89, Isso. né? E não teve essa adesão. Os colegas do Liberal iam pra lá, os colegas das rádios Sim. iam fazer piquete. Então, tipo, tinha toda essa mobilização de jornalistas por jornalistas. E a importância da nossa greve, ela, além do movimento em si e das conquistas que ela teve, ela se estabeleceu como um marco que vai ficar na história e não pode ser esquecido e nem abandonado. A gente está vendo outras gerações de jornalistas, a gente está vendo outras irregularidades surgindo nas gerações, na própria empresa na qual a gente combateu. A gente sabe que a situação ali não está nem perto de estar como a gente realmente queria que estivesse, mas o fato da gente ter feito essa greve, esse movimento paredista, ele dá um precedente. Então, a patronal ela tem que saber que um dia isso pode acontecer de novo. Que essa mesma categoria, ela pode estar até adormecida de novo. Nós temos um sindicato que ele pode encabeçar novamente um movimento, se bem direcionado. Ou mesmo que seja um sindicato pelego, né? A categoria pode, a revelia do sindicato como nós, também puxar o movimento. Parece que foi ontem, mas já faz 10 anos da histórica greve dos jornalistas do Diário e DOL. Eu estive, naquele momento, como vereador, participando daquela luta, apoiando a luta dos jornalistas que estavam enfrentando estruturas poderosas, e eu pude ver, apesar de muitos jovens, aqueles jornalistas eram muito combativos. Então eu queria dizer que foi uma experiência exitosa, essa experiência da greve, conquistou alguns benefícios para a categoria, mas mais importante do que isso, demonstrou que o jornalismo e os jornalistas e jornalistas são fundamentais para garantir a democracia em nosso país e precisam ser valorizados enquanto profissionais. Desempenham um papel muito importante na luta dos movimentos sociais, na luta pela conquista e manutenção da nossa democracia. À época, eles foram chamados de gatos pingados. E eles usaram essa expressão de uma forma alegórica para retroalimentar a própria luta.
E o mais importante, aqueles gatos pingados conquistaram vitórias importantes para a categoria. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento, porque, olha, eu já vi muitas greves de muitas categorias de trabalhadores e trabalhadoras e fiquei feliz de ver a primeira vez uma greve de jornalistas. Então, eu não podia estar em outro lugar senão lá apoiando, como é o perfil do nosso mandato, apoiar a luta da classe trabalhadora. Parabéns àqueles que estavam naquele momento, parabéns aos 10 anos da greve do Diário e DOL. E assim, quando tu fala da noite anterior, houve um episódio muito interessante que houve um tweet de um diretor lá da empresa que falou, meia dúzia de gatos pingados querendo transformar o mundo, né? E de fato, quando a gente fez a mobilização, a gente não sabia como é que ia ser o resultado. A gente faz o trabalho de formiguinha e tal, a mobilização, mas e aí, vai rolar ou não vai rolar? Porque a greve necessariamente precisa ter adesão. Se ela não tem adesão, a gente estava ferrado, né? A gente ia só ser demitido. Né? Mas foi o contrário, quando a gente chegou lá, houve uma grande adesão, muito maior do que a gente esperava, inclusive do DOL, né? E aí a gente pegou a história do Gatos Pingados, alguém, não sei quem foi, lembrou da história de uma gata, né? Da música. Dos Saltimbancos, e virou nosso hino, né? E a a gente, voz de Vanessa da Mata. e aí a gente sempre dançava ciranda, a gente fez a greve durante uma semana, todo dia tinha ato, a gente fechava o Almirante Barroso e fazia... Era a esquerda cirandeira na Almirante Barroso. Mas era tão legal, cara, aquele movimento, e tinha aquela coisa de afetiva, a gente chorava, a gente sorria, a gente se abraçava, a gente criou ali um vínculo tão forte de amizade, que eu só posso aqui, não posso deixar de falar, né, de dedicar, inclusive, esse programa ao Thiago Araújo, né? Que foi uma dessas pessoas que não era militante, né? Ele entrou no barco e foi um dos caras que mais, né, foi aguerrido, foi lá pra frente e tal. A greve teve esse processo pedagógico, né? Todos nós e todas nós. E ele era uma aposta do jornal, né? Ele era um premiado do jornal, ele tinha um lugar ali inclusive de espaço até para negociar, se fosse o caso, né, e tal, mas ele tava ali direto. E inclusive é importante dizer que entre as adesões, inclusive adesões que eu acho que a gente não costurou, né, alguns repórteres especiais grevaram também. Sim. O Ismael Machado, por exemplo, recebeu um prêmio com a camisa do movimento, falou sobre a greve, dedicou a greve. No mesmo período que o Thiago Araújo foi premiado, no mesmo prêmio, né? Então, eu acho que foi a mesma reportagem. Foi, o Thiago na fotografia e no texto. Isso. E aí, nesse processo, né, já na greve em si, da gente construindo aquele movimento, tinha todo... a gente, na primeira reunião que a gente fez, já um dia antes da greve ser deflagrada, porque a gente a greve de fato começar, porque deflagramos... A gente dormiu no Sintep, vocês lembram disso? Sintep, porque assim, a gente deflagrou a greve e tem um período legal para ela começar. No dia anterior da greve começar, a gente teve uma reunião e eles ofereceram logo R$1.300. Já é um aumento de 30%. Né? E a gente tava com aquela coisa tão de greve que não. E a gente nem apresentou contraproposta, porque, inclusive... uma das coisas que fez a gente deflagrar a greve foi porque eles demitiram, como uma retaliação, o Leonardo. Isso. Né? E aí, quando demitem o Léo como uma forma de retaliar, eles acenderam ainda mais o fogo, né? E a gente fez a greve, e uma das coisas que a gente fez a gente não topar negociar é porque eles não aceitavam de jeito nenhum readmitir. E para nós era uma pauta muito importante, né? E a gente ficou durante uma semana e eles jamais quiseram voltar a sentar com a gente. A gente não tirava da pauta de negociação. Eu lembro que tinha uma coisa na greve que me preocupava muito, o que você pensa quando é um movimento paredista? O que é uma greve? Você vai parar algum meio de produção. Você vai parar os rodoviários, você vai parar alguma coisa. A gente tinha força para parar alguma coisa. Era uma preocupação muito individual. Não, Elias, a gente tem que fazer movimento. Não. Falei, cara, mas que lindo seria não ter o jornal um dia, porque não tem repórter, né? Só que, como todo movimento, existem os pelegos. E os pelegos foram trabalhar. E também o jornal a gente sabe que pode sair e ir pra rua com matéria de agência, né? Só que eu lembro que a gente, ao conversar com os colegas que não queriam grevar e tal, a gente chegou a conversar com algumas pessoas e a pessoa disse, não vou grevar, e depois estava entrando na empresa escondido para trabalhar. Não vou trabalhar, mas... mas ia e tal. Tinha todo esse negócio. E aí, é importante também dizer que o jornal não parou de circular, mas saiu
todo. Matéria de A gente tem agência. clippings, assim, de erros grotescos. grotescos, né, manchetes horrorosas. ou E seja, assim, a redação ficou vazia. Ficou Eles vazia. tiveram que preencher o jornal com muita matéria de agência e uma edição dessa grossura saía com quase 4 páginas só. sim. A E edição aí, foi bastante eu prejudicada. lembro que para a greve encerrar, né, houve um processo de negociação entre o Jones, né, junto com outros repórteres especiais que estavam grevando, que conversaram com o Jader Filho, né, e conseguiram marcar uma audiência, né. E aí eu acho que foi numa sexta-feira, né, essa audiência. Não foi no último dia da greve? Foi no dia da último greve. dia. E aí a gente entrou num acordo, a gente tivemos os 1.300. Não, 1.500. Não, 1.300 de imediato. Aí, Sim. Pra aumentar pra para aumentar 1.500. para 1.500 em maio do ano seguinte. 60 dias de estabilidade. 60 dias de estabilidade, tivemos Os coletes à prova de bala no caderno de polícia, por exemplo, que a gente não que a gente não tinha. Enfim, e aí é importante dizer que depois desse aumento só foi haver o outro aumento significativo no Diário, no Grupo RBA, 10 anos depois. Ou seja, porque depois desse movimento, né, a galera começou a ser demitida, a gente vai falar sobre isso já já, e houve esse esvaziamento ali mesmo, nesse processo, né, e o sindicato, enfim, depois foi uma luta que a gente teve. Mas se a gente for falar, por exemplo, do ponto de vista de conquista, apesar de que, olhando pra cesta básica na época, pro INPC da época, de sair de 1.000 para 1.500, nossa, é 50% de um Sim. salário. Categoria no Brasil conseguiu isso numa greve. Então, assim, conseguir isso, óbvio que do defasado para um menos defasado, é uma conquista. E é uma conquista que foi na raça, né? A gente conseguiu. E a gente tensionou na negociação e eles cederam a nossa atenção. Sim. Porque se a gente não tivesse permanecido... A gente estava esgotado, mas eles também estavam. É. Porque eles tiveram que abrir o bolso, eles tiveram que contratar outras pessoas e estavam E ferrados. também tinha um desgaste que era político para eles, e social, porque a gente estava no meio de uma eleição também, né? Acho que era municipal, não lembro. E a gente tava desgastando a imagem, né, da família e tal. Agora, acho que tem uma questão também que é quando a gente conquista o que a gente pretendia, né? Conquista os 60 dias, a gente fica 60 dias exato. No 71º dia, eles demitem alguém. Eu não lembro quem foi. Foi Edmê, Amanda... O Não, Adson, Felipe. Não, o Felipe foi no mesmo dia também? Foi. Não foi Edmê, foi eu, Amanda, a Cris e o Felipe. A Edmê e eu fomos no mesmo dia. Que E já aí, foi essa alguns dias demissão, depois, uma semana depois. quando o Léo foi demitido, né, o Léo foi chamado para o RH, já no pré-greve, e ele desce de lá, inflando a galera. Eu acabei de ser demitido, mas eles não vão nos silenciar, não vão nos calar, vão seguir na luta, não sei o que e tal. Então, quando eles demitem, eles já estão com aquele medo. Eu pedi demissão, por exemplo. Antes de acabar a estabilidade, eu pedi demissão. E eu saí para almoçar. Quando eu voltei, eles não me deixaram entrar mais. Eles travaram a catraca. Né? Então, eles tinham medo da gente, de novo, eles ficaram com trauma. Pra você ver, o Léo fez muito mais mal a eles do que eles fizeram ao Léo. Eu fui demitido na porta da empresa. O nosso entrei. processo de demissão, ele foi uma continuidade de um assédio moral que ele veio no pós-greve, né? A próprio momento das demissões, ele ocorreu com a catraca travada, ninguém teve acesso mais à empresa, tipo, se você tinha arquivo, se você tinha deixado sua caneca lá em cima da mesa, você não poderia mais pegar. Eu tive que pedir para uma colega descer com as coisas que eu tinha na minha mesa. E a minha demissão aconteceu na recepção do Diário do Pará, que é um aquário de vidro, todo mundo na rua vendo. E a chefe do RH falando comigo e eu com o celular na frente dela gravando, porque isso foi usado no processo. E aí depois vocês processaram, né? A empresa, ganharam o processo, né? Então, Teve 2 grupos, né? O primeiro grupo que foi demitido entrou com uma ação, e depois o nosso grupo que foi demitido, a gente também entrou com uma ação. agora é muita infantilidade, né? Se eu for olhar, pô, o cara te demite, aí faz um processo como esse, né? Pra te ver como as pessoas não estão acostumadas a lidar com contraditório. Foram anos lidando com pessoas que baixavam a cabeça, que, tudo bem, meu chefe, não sei o quê. De repente, tu tem alguém que enfrenta, eles lidam dessa forma, que é uma forma assim,
olhando assim de uma forma bem simplista, né? É infantil, né? Na Processo como esse. Na minha opinião, a empresa, ela, por pura arrogância, ela foi burra. Porque ela poderia ter estendido o diálogo. Mesmo que, óbvio que a patronal sempre vai querer se manter na posição opressora e superior à classe trabalhadora. Isso daí é desde que o mundo é mundo. Mas eles poderiam ter dialogado com a gente, negociado e ter permanecido nesse processo de negociação, mas não. Quando encerrou a greve, que nós voltamos para a redação, e aí eles perceberam que nós estávamos fortalecidos, eles começaram vários processos de assédio moral dentro da empresa. Essa dança das cadeiras que já tinha acontecido há tempos atrás, ela voltou a ocorrer no jornal. E a dança das cadeiras, ela tem um impacto, porque se você é do caderno cultural e você é colocado para trabalhar no polícia de madrugada, isso tem uma grande interferência na sua vida, na sua rotina. E eles começaram a fazer essas sutis violências. E tem uma questão também que é o jornal Diário do Pará, que está dentro do grupo RBA, que tem outras empresas também, e ele se gabava naquele período de ser o jornal mais premiado, se eu não me engano, Mais era o vendido. mais vendido. E a mão de obra que estava fazendo com que aquilo acontecesse estava sendo mal Extremamente remunerada, né? desvalorizada. Desvalorizada, e a gente tendo que acompanhar ações de marketing, tendo que cobrir ações publicitárias que a gente via que tinha entrada financeira na empresa. A nossa valorização nunca foi uma era questão. A nossa valorização, ela acontecia com ganhar squeeze, o peru do Círio e a festa de final de Que ano. nem era peru, era Chester, né? Chester. Que tapinha na costa, parabéns. você fez um bom E a trabalho, festa só de duvido. final do ano, que era o que eles achavam assim, o momento ápice deles de amansar os trabalhadores, o gado que eles não tinham ali. Eu acho que assim, eu acho que tem um recado muito importante para nossa categoria, que é uma categoria que, como a gente está muito próximo de espaços de poder, cobrindo, atuando como assessoria de imprensa, a gente sabe que a comunicação no organograma de qualquer empresa ela tá ligada diretamente, né, à direção ou a quem está ali próximo das tomadas de decisão, que a gente não pode se ludibriar achando que aquele lugar ali, ele é um lugar, um espaço que você tem poder e que você vai se articular, que você é aquilo. Então, aqui a gente percebe que está se estabelecendo uma cultura há alguns anos, principalmente com o advento das redes sociais, das pessoas acharem que elas são aquilo. Né? Você está desenvolvendo, vendendo sua força de trabalho, vai embora, sabe? O jornal não é seu, critique quando tem que criticar, converse quando tem que conversar, e tenha sempre isso consigo, né? Ó, eu sou um trabalhador, estou aqui vendendo minha força de trabalho, me envolvo até onde tenho que me envolver e faço meu trabalho bem e vou embora. Oi, pessoal, amigos do Carta Amazônia, para mim é um imenso prazer e uma honra enorme estar aqui colaborando com vocês, ajudando a recontar essa história tão importante. Bom, eu acho que há momentos na vida da gente que são pontos de virada. São momentos muito especiais e muito raros também, que definem nossas vidas em antes e depois deles. Pode ser uma grande conquista profissional, o nascimento de um filho, um acidente grave, a perda de alguém muito querido, coisas assim. Sem dúvida, para mim, a greve do Diário do Pará e do DOL foi um desses momentos que marcou e mudou profundamente a minha vida. Quando eu escrevi a carta simbólica, que se tornou uma espécie de documento histórico sintetizando o que a maioria de nós sentia, apesar de eu não ter nenhuma pretensão de fazer isso a princípio, algo muito intenso mudou dentro de mim. Eu sempre fui um cara bastante tímido, melancólico, que falava pouco, que se apagava e não reconhecia o próprio valor nem a visibilidade que tinha. Mas com o texto daquela carta eu senti que renascia e ia ao encontro do meu propósito verdadeiro. Ali eu redescobri a minha vocação de construir laços de afeto por meio de palavras, algo que estava apagado nas pautas genéricas da rotina do jornal. Eu levo essa lição valiosa até hoje no meu peito e busco aplicar ela de forma prática nos meus caminhos. Participar da greve, conhecer pessoas tão incríveis como o nosso amado Thiago Araújo, que merece sempre ser lembrado, me fez compreender que, apesar de tantos problemas e poréns, a vida vale a pena quando tem raízes no que é essencial para o nosso coração, que é a felicidade
e a luta coletiva compartilhadas com quem nós amamos. Muito obrigado. É importante dizer, já para a gente ir encerrando, né, que uma consequência natural da greve foi boa parte daquela galera que participou daquele movimento depois encabeçar uma chapa para disputar o Sinjó. Né? Ou seja, não, a gente quer fazer a coisa correta, né? A gente entende que o sindicato é um espaço importante, um espaço também de poder, de disputa política, a gente encabeça a chapa. A chapa. Uma das chapas na época, que também era a chapa 2, né? E eu lembro que na época havia um processo que está retornando agora, né? Da galera dizer, não, essa galera é do PSOL, essa galera é comunista, como se isso fosse um defeito. Defeito é ser parceiro do patrão, né? Então havia um rebaixamento no discurso, né, ali para enfrentar a gente, que foi horrível. A gente perdeu aquela chapa, aquela disputa, mas nós não saímos do sindicato. A gente continuou, Elias depois entrou, né, para a representação da FENAGE, e nós continuamos fazendo o movimento ali, né? E eu tenho certeza que todo mundo que participou da greve, mesmo que não esteja no espaço sindical, como é o teu caso, tu nunca mais vai ser explorado da mesma forma. Aquela coisa, né, de você aceitar aquilo, naturalizar um absurdo, nunca mais vai acontecer. Então nós somos hoje, em grande medida, fruto daquele processo de amadurecimento, né? E a herança da greve, né, ela traz esse ganho individual também de você criar essa consciência de classe, e foi um movimento coletivo de entendimento. Eu acho que todo mundo ali passou por esse processo de entendimento como trabalhador, e a gente também passa a ser disseminador, multiplicador disso, né? Eu hoje em dia não tenho mais conexão com o movimento sindical dos jornalistas, mas eu não sou participativa dentro do sindicato, mas eu estou acompanhando e é sempre aquela vigília, entendeu? Então, se em um determinado momento eu vejo um movimento que eu sei que está totalmente errado, eu sou incapaz de cruzar os braços e ignorar. Ou fingir que eu não sei, ou simplesmente estar alheio àquilo. Sim. É uma coisa que muda a tua cabeça e tu realmente começa a enxergar que trabalhador tem que estar do lado de trabalhador. Sim. E tem uma coisa que é assim, eu acho que isso tudo me fez um profissional melhor. Assim, foi uma escola, né, de associativismo mesmo, né, de filiação no fato de estarmos naquele processo ali, mas me fez um profissional melhor de alguma forma, assim, não olhando para uma educação corporativa, mas acho que quando isso me modifica como sujeito, como humano, eu passo a encarar minha profissão de outra forma, né? Eu passo a encarar as coisas que eu faço de uma outra forma. Então, se um dia, por exemplo, eu estiver num lugar de estar num cargo de chefia, ou ter uma empresa, ter os meus subordinados, entre aspas, as pessoas que estão lá empregadas na empresa, eu vou olhar de uma outra forma, né? Com certeza. E mesmo não sendo essa pessoa hoje, a gente olha para o nosso colega e fala, cara, tá errado, por que você não vai lá falar? Então, assim, eu acho que isso também te torna uma pessoa melhor, um cidadão melhor, mas também um profissional melhor, principalmente jornalista, né? E assim, nós estamos novamente no processo eleitoral, né? E, assim, eu gostaria que não fosse assim, né? Eu gostaria que a disputa fosse de alto nível. Eu queria que a gente estivesse debatendo aqui teses, mas infelizmente não é assim, né? Nós temos uma chapa reacionária, aliada com os patrões, com um discurso super rebaixado, né, produzindo desinformações, né, e nós estamos aqui defendendo a nossa classe, né? Então, se você é jornalista, se você é filiado, filiada, está em dias ou não está, dá tempo ainda de ficar em dias, voto na classe trabalhadora voto na chapa 2, né? E a chapa Sempre na Luta de uma certa forma, né, fruto dessa greve, né? Porque ali não só pessoas que fizeram parte da greve a compõem, como pessoas que, como o Elias falou, estiveram lá dando força, participando também, estão compondo, né? E mais do que isso, essa chama de transformação, de entender que a gente tem que lutar por direitos, está presente ali,
né? Então é importante ter um lado, né, nessa disputa. E se você, de repente, não entende a luta sindical como a sua luta, né? Eu acho que talvez a maior lição seja essa mesmo, né? Entender que nós somos trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque nós somos jornalistas, né? Porque a gente tem um certo glamour, né? Que a gente não vai experienciar né, essas situações. Infelizmente, nós temos pessoas aí que ainda estão em situação pior, né? Se for para o interior do estado, tem gente aí com esse mesmo nível de precarização, né? Então a gente só vai conseguir superar isso, né, com o movimento sindical forte, né? E essa questão do sindicato ser aliado, parceiro da patronal, vai totalmente contra o sentido real do sindicato. O sindicato, por mais, vamos falar vamos pensar em outras categorias onde os sindicatos e as empresas conseguem encontrar acordos coletivos favoráveis realmente aos trabalhadores. A empresa ela pode até trazer proposições positivas, mas isso é graças à cobrança do sindicato. Não é a empresa que vai ditar as regras. Que é boazinha e tal. Que é boazinha e maravilhosa. Na verdade, tem que haver negociação, tem que haver diálogo, mas o sindicato ele sempre tem que estar na posição de oposição à patronal, porque a patronal sempre vai procurar a sua economia, a sua sustentabilidade interna, e por mais que se pense nessas estratégias atuais de valorização de colaborador, etc., mas é o sindicato que tem que estar vigilante quanto à qualidade dessa entrega. Até porque não existe conquista sem luta. Né? Em relação a essa disputa sindical que se coloca agora nesse processo, é importante falar que existe um grupo que, além de estar ligado à patronal, tem uma visão de mundo, uma visão de um sistema social que é completamente oposto ao que a gente tem. Né? Que é uma visão, a nossa visão de mundo é uma visão progressista, ela também é dialógica, a gente não fecha as portas para o diálogo, pelo contrário, apesar de muita gente falar que a gente é radicais, mas a gente é radical pro trabalhador. Mas é importante também dizer que se você tá ouvindo propostas aí de que vamos dar a carteirinha da FENAGE, vamos não sei o quê, procure entender como é que funciona o sindicato. A gente está no sindicato nessa nosso primeiro mandato agora, desse grupo que está agora, diferente do que falam por aí, querem se perpetuar no sindicato. Eu nunca tinha estado no sindicato até essa diretoria que eu estou agora. Assim como muita gente que está lá. Isso é uma fake news. Isso é uma inverdade. Então, se você não entende como funciona, pergunte, procure entender por que algumas das propostas que estão sendo colocadas pelo outro grupo, pela Chapa 1, são inverdades. Então, acho que é importante você conversar com alguém, entender melhor, não compre gato por lebre. E aí, assim, como a gente estava conversando aqui em off, né? A gente não tem a pretensão de esgotar a greve. A greve foi uma experiência coletiva, né? Cada um tem muito a dizer, né? Mas acho importante ter esse registro. Em nome do Carta Amazônia, agradecer, né, vocês por estarem aqui, né, por partilhar essa experiência com a gente, né, e dizer que eu amo vocês. Cada um dos gatos pingados somos uma família, né, mesmo, né, de luta, de classe trabalhadora, mas também, né, de se querer, de se gostar, de se respeitar, não só pessoalmente, mas profissionalmente, né. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, saber que são pessoas fodas que estão no nosso meio. E é isso. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com a Dani, conversando contigo, Heraldo, e falando também sobre esse processo que foi bem importante para todos nós. Eu acho que o que fica de tudo isso são as lições que a gente traz para nossa vida e também a irmandade que eu acho que se criou naquele momento. E aí, obrigado pelo convite. E eu agradeço também imensamente o convite. Há algum tempo a gente não se via presencialmente, né? E aí, além do encontro, falar sobre esse assunto é algo muito importante para a minha vida e muito emblemático. E sem falsa modéstia, eu acho que a gente fez história. O Carta Amazônia fica por aqui. Esse episódio tem o apoio do Repórter Sem Fronteiras e do mandato do vereador Fernando Carneiro. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Siga o perfil @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino,
As vinhetas e efeitos sonoros são do Oiran, a produção executiva é da Cecília Morim, a edição é do Adson Ferreira, a maquiagem de Morgana Valadares, a gravação do Carta na Mesa foi no Jungle Studio. Muito obrigado a todos que nos acompanham na nossa jornada e até o próximo episódio.